Nas profundezas de uma caverna antiga e úmida, vivia um morcego chamado Noctus. A caverna era um labirinto de escuridão, onde a luz nunca penetrava, e onde a vida para os morcegos era uma rotina repetitiva e segura. Noctus, como todos os outros morcegos, voava em silêncio durante a noite, caçando pequenos insetos e retornando ao amanhecer para o conforto sômbrio de sua caverna. Para ele, a escuridão era mais do que apenas o ambiente, era um manto de segurança. Um escudo contra o desconhecido. No entanto, dentro de Noctus, havia uma inquietação crescente. Ele ouvia histórias dos mais velhos, sussurros sobre o grande brilho que existia além das paredes de sua morada. Diziam que no mundo exterior havia uma luz tão forte que podia cegar e um calor tão intenso que poderia queimar. Para muitos, essas histórias eram apenas lendas, contadas para manter os jovens morcegos longe dos perigos da superfície. Mas para Noctus, elas eram um convite, um chamado que ele não conseguia ignorar. Certa noite, enquanto todos os outros morcegos dormiam profundamente, Noctus decidiu que iria descobrir o que havia além da escuridão. Ele não queria mais viver na sombra do medo, acorrentado pelo desconhecido. Com um bater de asas determinado, ele deixou a caverna, voando em direção à entrada que nunca havia cruzado durante o dia. O primeiro raio de sol que atingiu Noctus foi como uma explosão de luz em sua mente. Seus olhos, acostumados ao breu absoluto, se fecharam instantaneamente. Ele sentiu o calor do sol em suas asas e uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado antes. Porém, essa liberdade veio com um preço. Noctus começou a perder altitude, suas asas enfraqueceram, e ele caiu desajeitadamente em um campo coberto de grama. Atordoado, Noctus tentou abrir os olhos, mas a luz era intensa demais. Ele sentiu um pânico crescer em seu peito. Estava perdido, fora de seu elemento, incapaz de ver ou voar. Os sons ao seu redor eram estranhos e ameaçadores. Pássaros cantavam melodias que ele nunca havia ouvido, e o vento soprava com uma força que ele não conhecia. Noctus se sentiu pequeno e vulnerável, desejando mais do que nunca a segurança da caverna. Mas enquanto lutava contra o medo, Noctus lembrou-se do motivo que o havia levado até ali, o desejo de ver o que existia além da escuridão. Ele decidiu não se entregar ao desespero. Lentamente ele começou a abrir os olhos, piscando repetidamente até que seus olhos se ajustassem à luz. Que Noctus viu o deixou sem palavras. O mundo ao seu redor era uma explosão de cores e vida. O céu era de um azul profundo, pontuado por nuvens brancas que se moviam suavemente. As árvores ao redor balançavam com o vento, suas folhas verdes brilhando sob o sol. Flores de todas as cores imagináveis brotavam do chão, e o canto dos pássaros parecia uma sinfonia. Noctus, que sempre conhecera apenas o preto e o cinza, agora via um mundo de cores vibrantes. Era como se ele tivesse descoberto uma nova dimensão da existência. Por um momento ele esqueceu todo o medo e a dor que sentira. Ele se deixou envolver pela beleza do mundo, percebendo que, por mais assustador que fosse sair da zona de conforto, que ele encontrou fora da caverna era muito mais gratificante. No entanto, a jornada de Noctus estava longe de terminar. Enquanto ele explorava o novo mundo, percebeu que não sabia como retornar à caverna. O sol estava alto no céu, e ele sabia que seria impossível voar durante o dia. Ele se escondeu à sombra de uma árvore, esperando que a noite chegasse para que pudesse voltar para casa. Durante aquelas horas de espera, Noctus refletiu sobre sua decisão. Ele percebeu que sair da caverna havia sido uma escolha corajosa, mas também impulsiva. Ele não havia se preparado para os desafios que enfrentaria. O mundo fora da caverna era lindo, mas também perigoso. Noctus compreendeu que, para realmente aproveitar o que a luz oferecia, ele precisaria aprender a equilibrar coragem com prudência. Quando a noite finalmente caiu, Noctus sentiu-se aliviado ao ver as sombras crescerem e a temperatura cair. Ele abriu suas asas e, com um novo entendimento do mundo, começou seu voo de retorno à caverna. O caminho de volta foi difícil, mas Noctus estava determinado. Ele não era o mesmo morcego que havia deixado a caverna naquela manhã. Ele agora entendia que a verdadeira coragem não era apenas enfrentar o desconhecido, mas também reconhecer seus próprios limites e aprender com os desafios. Ao chegar na caverna, Noctus foi recebido com curiosidade pelos outros morcegos. Eles notaram algo diferente nele, uma nova luz em seus olhos que antes não existia. Noctus contou sua história, descrevendo as maravilhas que havia visto e os desafios que havia enfrentado.
Ele falou sobre a beleza do mundo fora da caverna e como havia aprendido a valorizar tanto a luz quanto a escuridão. Os outros morcegos ouviram em silêncio, e muitos ficaram inspirados por sua história. Alguns começaram a considerar a possibilidade de explorar o mundo exterior, mas Noctus os alertou sobre a importância de estarem preparados. Ele os encorajou a sair da zona de conforto, mas também a respeitar seus próprios limites e a se prepararem para os desafios que enfrentariam. A partir daquele dia, Noctus se tornou um símbolo de coragem entre os morcegos. Ele não apenas descobriu o que existia além da escuridão, mas também aprendeu a valorizar a luz que encontrou. Sua história ensinou a todos que, para crescer, é necessário enfrentar o medo do desconhecido, mas também é essencial estar preparado para os desafios que a mudança traz. E assim, Noctus viveu o resto de sua vida explorando o equilíbrio entre luz e escuridão, inspirando outros a fazerem o mesmo. Ele provou que, por mais difícil que seja sair da zona de conforto, as recompensas são imensuráveis. A história de Noctus é um convite para todos nós. Saia da escuridão, enfrente seus medos e descubra um mundo incrível que te espera. Se essa jornada te inspirou, compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos saber como você tem encontrado sua luz e superado desafios. Sua história pode inspirar outras pessoas também. Gratidão.